Tá, vai? Tá valendo? Olha, acho que primeiro é importante a gente entender que a arte encontra a gente por vários motivos. A gente se encanta por ela por vários motivos. E eu tenho dito muito aos diretores de teatro que quando perceberem em seus elencos, procurem investigar isso, porque muitas vezes quando a gente conhece a razão de ter encontrado a arte, é bem provável que o ator, a atriz, o artista renda mais ou até menos. Esse encontro, esse encantamento, ele pode acontecer por aquele primeiro espetáculo que se fez, a primeira roupa, o primeiro aplauso, o primeiro encontro com o público, ou pode acontecer de maneira subliminar, aquele marco de infância que se tem. O meu foi esse. O teatro chegou até mim através da escola, os primeiros esquetes, né? Eu conheci um professor, professor Edson Leite, que hoje é odontólogo, e nas festas, né, que tinham para as mães, para os pais, aqueles eventos que acontecem, né, na escola, então ele sempre gostava de preparar alguma coisa. Então, a primeira vez que eu pisei realmente no palco foi através da Escola Henrique Dias, na Semana da Cultura, com um espetáculo que ele fez e me pediu para participar, não só como parceiro no texto, mas também como ator. Então, foi exatamente na escola, como muitas de vocês também começaram, que eu tive esse contato, né? Inicialmente com esquetes e depois partindo realmente para uma coisa maior, para ser apresentada além das paredes da escola, né? Então, a partir dali, impregnou e nunca mais eu deixei de fazer teatro. Ali naquele meio ainda nos anos 60, tinha os draminhas que eram feitos no Itão da igreja, ainda hoje existe lá o auditóriozinho, né? Geralmente aqueles draminhas que hoje nós chamamos de sketch, eram feitos com as pessoas do grupo Jovens da Igreja, geralmente tinha um cunho moral religioso. Eu também achava aquele encantador, né, porque era o momento em que a cortina estava fechada e se abria com um cenário ali dentro. Ainda hoje eu sou um dos defensores da cortina fechada, que os diretores não acham desnecessário no dia de hoje, mas é porque não entendem quão expectativa se gera em quem vai assistir um espetáculo, né? E como aquele processo conduz a gente a uma entrada, a uma viagem que vai começar ali com o espetáculo, né? Olha, uma coisa que eu não posso esquecer no começo, né, nessa minha relação com o teatro, foi que a época foi muito difícil, né? Era plena ditadura. Então, quantas vezes a gente ia ensaiar e precisava ter cuidado, porque a qualquer momento podia chegar a polícia e querer saber o que é que a gente estava fazendo, o que é que a gente estava criando. Não havia liberdade. Então, era muito perigoso, né? Porque fazer teatro, fazer arte, naquela época, dependendo, era vista como, não é, comunista, né? Comunista. Outra palavra que eles usavam muito. Você é um... me ajudem aí. Vocês são... que estavam indo de encontro, né? A ordem, né? Na cabeça deles, né? Então, quantos amigos, quantas pessoas, né, não desapareceram porque estavam fazendo teatro, porque estavam fazendo música. Eu me lembro de um momento que eu passei que eu tinha feito uma música para um festival e a música dizia: essa geração não tem condição de armazenar a verdade. E a situação cada vez mais longe da realidade. Eu tinha 16 anos, minha gente. E fui levado para uma sala
E entrou um senhor, muito bem vestido, de gravata, e começou a me fazer pergunta, né? E depois foi que eu descobri que era o secretário de Educação do Estado. Nos idos de 80, existia uma efervescência muito grande, que é a coisa que eu mais tenho saudade aqui em Garanhuns, de grupos ensaiando no Centro Cultural. Era um palco para muita gente. Posso te afirmar que, para se conseguir uma pauta de ensaio, era preciso, muitas vezes, ir às 10 horas da manhã para conseguir uma pauta para as 10 da noite, porque antes tinha o grupo A, o grupo B, o grupo de fulano, ensaiando. Então, assim, ao todo, ali em rotatividade, nós tínhamos um universo aí de quase 50, 60 pessoas de grupos diferentes, né? Era o ponto de encontro das artes em Garanhuns. Em cima tinha o vagão, que era um barzinho, e aí todo mundo se encontrava lá dia e noite, né? Cada um fazendo o seu espetáculo, né? Cada um com os seus sacrifícios e seus elencos e suas vitórias e derrotas. Vendo aquilo, eu cheguei à conclusão de que era interessante a gente dar um presente à população de Garanhuns uma vez por ano, juntando todos os atores dos grupos, todos os elencos, e fazer um espetáculo, uma encenação sacra. Talvez eu não pensasse nem em Paixão de Cristo. Eu participava de um grupo e terminava trazendo de outro grupo, e de outro grupo, como aconteceu com o Jesus Alegria dos Homens, né, que eu participei 29 anos. 29 anos. E comecei ali, o Gerson Lima como diretor artístico. Houve um tempo em que eu pude fazer também uma co-direção. Participei da junção de atores também de Garanhuns, de vários grupos, para que a gente pudesse ter um espetáculo tão bonito, né? E que conseguiu viver 29 anos e só parou em função da pandemia. E que era para ter completado, assim como o Festival de Inverno, 30 anos de temporadas. Mas o meu convite, a minha participação para os demais diretores e atores foi com essa proposta. Gente, aí não tem um diretor não, vamos fazer uma direção coletiva e todos os grupos assim se juntam com um elenco para fazer um espetáculo só e dar isso de presente à população. Essa foi a intenção. Eu me lembro muito bem de Dom Gerardo Vanderlei, que me chamava a atenção por ser um padre, um monge, prior do Mosteiro de São Bento, fazendo teatro, ensaiando com gente de teatro no Centro Cultural. Isso foi uma atitude revolucionária, é muito trash isso, né? Mas é claro que não é tão ousado como a gente imagina, não, porque o teatro nasceu nas igrejas, né? A gente vai para a história, lembra de Frei Henrique, dos grandes frades que fizeram a catequese indígena usando o teatro e tudo mais. Mas eu considerei isso uma ousadia do Dom Gerardo Vanderlei. Em seguida, nós tivemos o Marlos Duarte, que era um teatro político mesmo, mas esse político de provocar reação mesmo nas pessoas e fazer uma discussão profunda e tudo mais. E era uma ousadia também, porque estamos em 1970, começo de 80, fazer política em pleno governo de ditadura não era uma coisa fácil, tá? Mas o mais notável deles todos, sem dúvidas, foi o Marcos. Isso aí, o Marcos Freitas, eu preciso dizer, com a garantia da vivência que eu tive com ele, porque pouca gente sabe que o Marcos Freitas chegou a morar no porão do palco do teatro em Garanhuns. Ele arengava com a família, qualquer coisa assim, pegava um colchonetezinho e descia a escada do porão do palco e ia dormir lá por semanas e tudo mais. E chegou a vender objetos para colocar em montagem de espetáculos e tudo mais. Então, esse, assim, me chamou mais a atenção pelo amor, pela paixão que ele sempre teve pelo teatro. E falar de Marcos Freitas é muito engraçado, assim, porque Marcos, ele era uma pessoa absurda, né? Ele era um absurdo, porque ele era enorme, tinha um vozeirão absurdo e extremamente acolhedor, extremamente carinhoso, mas extremamente seguro, não é severo não a palavra, mas é exigente. Então, você ia, mas ninguém queria levar uma bronca de Marcos Freitas. Você levava a bronca de todo mundo, mas de Marcos tinha um peso absurdo.
E mesmo sendo extremamente carinhoso, ele era aquela pessoa que dizia, tá uma merda. E o tá uma merda dele era, sabe, assim, triste. Mas também era aquela pessoa, assim, que se preocupava em lhe formar, que se preocupava em que você precisava ganhar dinheiro, você precisava sobreviver. E ele tinha uma fala que era muito engraçada, dizia, não faça como eu, não faça teatro. Se forme em qualquer coisa, ganhe dinheiro e depois vai fazer teatro. Ele participou da formação da plateia, da formação dos atores, da formação dos técnicos. Marco costurou à mão a cortina do teatro. E Marcos era essa lenda, né? Essa pessoa que era inspiração o tempo inteiro, que eu não consegui fazer teatro com ele, encenar, né, pela direção dele, mas eu conseguia absorver tudo que eu queria e que eu podia e que eu, enfim, até a última gota, quando eu estava sentada do lado de Marcos. Eu tive a ajuda e o auxílio de pessoas que são muito caras a mim até hoje. É Gerson Lima, Carlos Janduí e Marcos Freitas. Acho que essas 3 figuras foram importantíssimas na minha carreira. Com Marcos, eu aprendi a redimensionar as coisas, né? A não aceitar a primeira ideia. Melhore-a, ele dizia. Nunca aceite a primeira ideia. Ela pode ser muito melhor. E isso me ajudou muito, né, a lapidar. Janduí já foi outra coisa. Já foi a disciplina, né, a organização. E Gerson, acho que foi a dureza, né, a postura, o olhar definitivo do diretor. Então todos eles me deram alguma coisa. Então Marcos Freitas foi assim de grande importância para que eu continuasse. Foi um grande incentivo. E o fato de ele dirigir um espetáculo que eu tinha escrito, então, é tanto que depois a gente não se largou mais, né? Ele me chamava para participar dos espetáculos dele, principalmente fazendo trilhas sonoras, né? Que eu sempre me dediquei muito a trilhas sonoras, não somente escrever o espetáculo. Então, Marcos está no meu coraçãozinho aqui, uma cadeirinha de balanço para sempre. Felizmente partiu, mas deve estar montando alguma coisa lá em outra dimensão. Eu acho que uma instituição que foi muito importante para o teatro do interior, não só em Garanhuns, foi a FETEAP, que é a Federação do Teatro Amador de Pernambuco. E foi uma instituição muito ativa durante um certo tempo e que agregava gente de Garanhuns, de Arco Verde, de Petrolina, de Caruaru, de vários lugares, né? A sede dela era em Recife, mas a FETEAP fazia encontros, inclusive fez fórum em Garanhuns também. Eu cheguei a participar de um desses fóruns. Nós já tínhamos iniciado o FIG, né, que já tinha espaço para as artes cênicas, em muitas linguagens dentro das artes cênicas, inclusive o teatro, né? Então, a produção local logo se interessou em ver possibilidades do Teatro de Garanhuns aparecer no festival. E aí, antigamente, havia a proposta de entregar um material. Esse material era avaliado pelo secretário de Turismo. E aí, dependendo da ligação que ele tinha assim, com a pessoa, o proponente, né, era que o espetáculo se apresentava no FIG. Então, a gente pensou, poxa, por que a gente não cria uma situação, né, para que todo mundo possa mostrar o seu material e a partir daí, diante de um olhar técnico, né, clínico, se avalie qual é o melhor espetáculo para representar Garanhuns no FIG. Então foi quando surgiu com essa preocupação a ideia de fazer a Mostra de Artes Cênicas, que foi idealizado por mim e Marcos Freitas. Então no ano 94, foi quando estava tudo assim, ainda iniciante, né? A gente lançou essa proposta para os artistas e a partir de então, cada um foi se recolher com seus grupos e pensar o que era que ia ser montado, né? Se era infantil, se era dança, se era teatro adulto. E aí dava-se esse prazo para
as produções, né, serem montadas. E, assim, as escolas que eram particulares tinham o investimento da escola, né? Os grupos independentes se viravam para montar também. Não tinha recurso de nada, de prefeitura, de nada, nunca teve. Então a gente tinha que arcar com os nossos próprios recursos, né, para montar nossas peças. Eu venho de uma época que tinha a Mostra de Artes Cênicas, que foi uma coisa muito boa, foi uma coisa maravilhosa, e também as pessoas atrelam a ela coisas muito, muito não boas, né? A coisa boa é que as escolas produziam para mostrar. Então você tinha muitos grupos de teatro nas escolas, porque as escolas tinham essa preocupação de ter os grupos pela formação artística, mas também por visibilidade para a escola, né? Tinha isso. Mas a mostra também gerou algumas brigas, assim. Tinha alguns artistas que não entendiam o propósito da mostra, que é mostrar o trabalho, e achavam que era lutar pela vaga no Festival de Inverno. Porque na mostra você concorria a uma vaga no Festival de Inverno. E eu acho que isso deixou de ser um benefício para ser um custo muito alto, porque as pessoas começaram a não entender o sentido real da mostra, que é mostrar o produto, mostrar o tipo de teatro que está sendo feito, para que a gente possa circular, para que um possa conhecer o trabalho do outro e indicar, para que a gente pudesse levar os outros trabalhos. Mas foi uma época que é muito engraçado, porque Garanhuns produz muito artista. Garanhuns é uma cidade que produz artistas da cena, muito. Acredito que o Festival de Inverno também ajuda isso. Hoje nem tanto, mas na época o Festival de Inverno trazia muitas formações. Então a gente fazia oficina de manhã e de tarde, durante os 10 dias do festival. A gente fazia oficinas antes do Festival de Inverno, então tinha muita essa preocupação da secretaria, eu volto à secretaria, porque tinha muita essa preocupação de levar formação para o interior, existia. E as mostras eram resultado disso. Tudo bem que falava-se muito da questão da competitividade, né? Que às vezes podia ser prejudicial. Mas ao mesmo tempo que tinha esse lado negativo, tinha um lado também da motivação, né? Daquela coisa que instigava eles a montarem. Fulano está montando um espetáculo tal, tá assim, tá massa, não sei o quê, tem esse elenco, tem esse ator em cena e tal. Então vamos trabalhar para que a gente também, né, mostre o melhor, seja um espetáculo belo, bonito, bem produzido. Então isso fez com que esse movimento estudantil, né, participasse efetivamente da coisa. A gente tinha plateias lotadas, porque as escolas mandavam seus alunos, né, assistirem o espetáculo. Enfim, não era uma coisa que era para fazer um trabalho de sala de aula, né, como se costuma fazer. Não, era para apreciar a apresentação, né, valorizar o grupo de teatro da escola que estava ali se apresentando. Então a outra escola que tinha espetáculo também estava lá presente para ver, eles apresentaram, tá? Então quem é que vai se apresentar primeiro? Porque era sorteio, tal, não sei o quê. Então criava-se aquela expectativa, né? Como é que está o espetáculo do cara? Ele é quem vai estrear. Vamos ver o nível do espetáculo. Então se foi bom, a gente também tem que fazer melhor. O dia da gente é tal. Então isso criava, sabe, uma gana, né? Uma efervescência, assim, muito, muito salutar, eu penso. E depois que a mostra foi, né, enfraquecendo, foi deixando de ser, se investir nela, os grupos também começaram a perder interesse. E aí foi murchando, ao ponto de que a escola já não tem mais gente querendo fazer teatro, aí então a gente não vai investir, não vamos participar esse ano. Aí a outra começa do mesmo jeito, não dá mais, né? A gente não pensa mais em investir nisso, a gente quer fazer outra coisa com os alunos, não sei o que, entendeu? E assim chegou ao ponto. E várias pessoas da FETEAP que vieram para Garanhuns durante um bom tempo, eu acho que elas foram importantes, sim. Eu não saberia precisar para cada grupo a sua importância, né? Mas, por exemplo, eu lembro de um nome que esteve em Garanhuns o tempo todo, que foi Zácaras Garcia. Ele foi presidente da FETEAP. Zácaras já faleceu, uma figura incrível, faleceu jovem, sim. E Zácaras acompanhou, por exemplo, os festivais, as mostras que eram feitas em Garanhuns. Ele foi das comissões avaliadoras aqui muitos anos. E
ele vinha como um representante dessa instituição, né? Que trazia para a gente também esse pensamento político, o que é que estava sendo feito por lá, o que é que a gente estava fazendo aqui, encontrava outras pessoas. Então, acho que essa relação com as instituições foram muito importantes. Hoje eu sinto muita falta dessas formações. A gente, com a lei Aldir Blanc, está voltando, né? Assim, as pessoas estão aprendendo de novo a fazer isso no interior, mas ainda existe um vácuo muito grande. Existe também um vácuo na formação de plateia, porque é muito importante você ter plateia que pague pelo produto artístico, para que o ator e o produtor possam trabalhar, possa produzir, porque não adianta eu produzir sem ter quem consuma, e o Estado não consegue consumir todo, né? Então, a gente precisa formar a plateia. Existia essa preocupação muito grande. O fato de ter teatro nas escolas, o fato de ter a mostra, porque as escolas se organizavam para ir para a mostra, fazia muita diferença nessa época, de ter quem consuma a arte. O teatro chegou para mim quando eu era adolescente, né? No começo da adolescência. Eu acho que foi por uma relação assim com... Primeiro de você começa a questionar, né? Bastante jovem, assim, você começa a questionar qual é o seu lugar no mundo, o que é que você está fazendo aqui, e procurar uma resposta para você, né? Então, onde eu morava, na rua que eu morava, tinha um trabalho que era Edmilson Vieira, que fazia esse trabalho, que era um trabalho com crianças, né? Ele tinha um grupo de trabalho com crianças, trabalhos artísticos, e ele tinha um outro grupo de teatro, chamado Grupo de Teatro Realidade. E eu sempre tinha uma vontade muito grande de entrar nesse grupo. Passei um tempo desejando, até que no momento ele me convidou para participar, e eu comecei aí. Comecei a fazer o teatro dentro desse grupo, que tinha uma pegada de teatro popular, né, a partir da técnica de Augusto Boal, do teatro do oprimido. Foi dessa maneira que eu fui encontrando o teatro. Foi a primeira técnica que eu descobri, o primeiro caminho teórico que eu descobri, né? E foi dentro desse grupo, que era um grupo de bairro, né? Era um grupo aqui no Arraial, na Avenida Santa Rosa. A maioria dos artistas eram da mesma rua, né? Então, todo mundo se conhecia, e com uma faixa de idade assim que ia dos adolescentes de 12 a 30 anos, né? Tinha a galera mais jovenzinha e a galera já um pouco mais madura. A minha formação quanto atriz, ela se deu, como eu disse, assim, primeiro como plateia, né, indo assistir, depois na escola, e as instituições que participaram muito da minha formação como atriz, as escolas que eu passei, que na época era o Educandário São José, depois a Escola de Aplicação. E na Escola de Aplicação a gente teve muita sorte, porque a gente tinha o professor Luiz Tenório, que era um diretor que acreditava em arte. Então, nós tínhamos uma instituição que bancava para que a escola tivesse um teatro de qualidade. E foi quando eu conheci Marcos Freitas, Julierme, Miriam, Pacheco, Josimar, Breno Fittipaldi. Eu não sei dizer exatamente em qual época cada um, porque eu sou meio perdida no tempo, todo mundo que me conhece já sabe, quem não conhece vai saber agora. Mas eu sei que foi nessa época assim, do Educandário São José e da Escola de Aplicação. E sempre nessa linha, como eu digo, assim, a gente aprendia tudo na escola. Na escola a gente aprendia desde a confecção do cenário, a trabalhar com iluminação, a questão de sonoplastia, a gente também tinha isso, a sonoplastia era feita ao vivo. Então eu lembro quando a gente fez Raiz em Chamas, tinha Aldejan e o Sertão Catingoso tocando com a gente. E é de uma riqueza fantástica que hoje os grupos têm muita dificuldade, naquela época a gente já conseguia. Tinha uma riqueza de cenário, a gente aprendia a fazer os bonecos, a gente mexia com figurino. Isso era uma preocupação que eu via muito em Marcos Freitas. Ele tinha muito essa ideia de que a gente precisava dominar as coisas do teatro, por estar muito longe de onde se produz, né? Eu acredito que naquela época as direções das escolas tinham esse olhar, né, esse carinho pela produção teatral dentro do núcleo escolar, né, incentivando os alunos a participar, né, colocando uma pessoa da área,
do teatro para dirigir eles. Então, e isso mostra que o teatro na escola tinha uma seriedade, né? Era levado com seriedade para uma competição de nível profissional. Claro que eles eram iniciantes, né? Estavam ali em formação, mas o olhar que os diretores davam para os seus, né, atores era de que o teatro tinha que ser visto como uma profissão, né? Como um lugar onde existem profissionais, que ator e atriz é uma profissão, e a gente via, quando eles entravam em cena, não essa coisa de futuramente serem atores, mas de respeitar o espaço onde eles estavam pisando. O teatro chegou para mim, eu era muito pequena, na verdade, chegou através da escola. E aí eu já dou esse salve, começo dando salve, né? As escolas que trabalham e que pensam, né, em levar a arte, não só o teatro, mas a arte como um todo, né, como seja atividade complementar, seja, enfim, na própria grade curricular. Porque se não fosse a escola, né, eu não teria entrado no teatro, eu não teria conhecido o mundo das artes, eu não estaria aqui hoje, inclusive, conversando sobre isso, né, e não estaria todos os dias da minha vida acordando e dormindo e pensando, né, em fazer arte, em produzir arte, e, enfim, e o teatro na minha vida, que é extremamente crucial e fundamental para a pessoa que eu sou hoje, né? Eu costumo até dizer que quem faz teatro na vida pode fazer qualquer coisa, pode ser o que quiser. Inicialmente, há digamos assim, uma rejeição do teatro, né, na cidade. O teatro era visto como coisa de gente desocupada, de gente que não quer fazer nada da vida, enfim, havia um preconceito muito forte com o teatro, né? E no momento em que esses grupos, veja, você levar o teatro para um colégio tradicional, como o colégio diocesano, né, para o CMA, ambos são colégios religiosos, acho que o colégio 15 já veio a posteriori, né, já foi um pouco depois. Esses colégios todos religiosos, você começa a atingir um outro público também. E isso levou a uma, não sem choques, certo? Mas levou a um entendimento um pouco mais amplo sobre o teatro, né? De certa forma, foi como se o teatro da cidade começasse a negociar com grupos mais amplos, né? Você tem claro, com todas as problemáticas que vêm daí, né? E aí eu acho que as escolas, nesse processo, só me parece que há uma coisa complicada, que é o apagamento da importância da escola pública, né? De maneira geral, se fala muito das escolas particulares, o quanto elas fizeram para esse teatro. Elas têm, sim, um lugar que não se pode negar, mas há um apagamento da escola pública. Isso é uma coisa recorrente nessa cidade, né? Garanhuns é uma cidade que, quando você vai falar em educação, é visto sempre como esses colégios tradicionais, são mais antigos, né? Acho que o Colégio 15 é o colégio mais antigo da cidade, tem mais de um século. Então, há um processo de negar a educação pública e de favorecer a educação religiosa privada, né? E se cria um imaginário também sobre a cidade. Dentro desse imaginário, o teatro que era feito nesses lugares ocupa um lugar. Talvez a gente precise encontrar mais o teatro que era feito em outras escolas e que talvez não vinha para os palcos principais, não se exibia nesses palcos, né? Mas ele existia também, né? A experiência de escola, acho que ela continua sendo uma experiência essencial para a arte, não só para o teatro, né? Embora a gente esteja falando aqui de teatro. Garanhuns tem um histórico de teatro, por exemplo, que é o assunto da gente, de século passado.
o Cine Jardim fazia encenações no palco, né? Com o seu Manuel Gouveia, que era um ator, com a mãe do Ronaldo Aide, que era um pianista, ela que fazia o solo das músicas, e havia encenações. Então, uma história muito antiga, né? Que hoje está assim, estamos devendo muito isso à sociedade. Nós temos um dos maiores teatros, assim, em termos de história, né? Do Brasil, em termos da história, porque aí nós temos ali uma estação de trem que vai fazer o quê? 150 anos de prédio e que tem uma contribuição histórica ao Brasil, mas ainda sem o devido tratamento, sem essa consideração que eu digo, a gente não sabe tratar aquela casa como casa de espetáculo. Você vai ter gente que vai continuar com o teatro e você vai ter gente que vai continuar vendo o teatro, né? É o processo de criação, o processo de fruição, de apreciação. Isso não continuou depois, principalmente acho que pela a perda do centro cultural, que é uma outra questão, assim. Uma das grandes dificuldades é essa falta de fomento, né, de teatro na cidade, porque a gente não tem políticas públicas voltadas para teatro aqui em Garanhuns, tanto que a gente não tem espaço dentro do nosso próprio espaço, porque é uma dificuldade gigante, né, da gente conseguir adentrar o centro cultural, o teatro público municipal de Garanhuns. E como é que a gente resolveria isso? Primeiro com investimento, né? A saúde, com todos os problemas, funciona bem, né? Viva o SUS, porque tem investimento. A educação, com todos os problemas, ainda tem muitos programas muito bons, as coisas acontecem, chegam, porque a gente tem um Fundeb, porque tem investimento. Então, como querer fazer a cultura sem investimento? Como manter uma cadeia produtiva sem investimento? Não é fácil, não estou romantizando, porque eu não gosto desse lugar do romantismo, que é muito difícil. Mas a forma que a gente encontrou de sobreviver da arte no interior foi ali em 2014, quando a gente criou um coletivo, que é o Coletivo TEAR, que a gente viu potencialidades que a gente criou a partir do teatro. Todo mundo ali era de teatro. Só que tinha o quê? Alexandre, que fazia trilha sonora, era da música, e já estava desenvolvendo seu trabalho autoral. Tinha Léo, que fazia as cenografias, além de ser ator e diretor, e ele fazia cenografia, pintava umas telas e fazia umas esculturas. Tinha Renan, que estava sempre na técnica, e também ele era ator, Renan, né? Mas era super curioso em ficar fotografando, filmando os espetáculos da gente, e ficar ali na técnica, dando os play, né, trabalhando um pouco de luz, que ele fazia normalmente as luzes dos nossos espetáculos. Tinha Catarina, que fazia os nossos figurinos, porque já trabalhava com moda, já tinha toda essa relação, e sempre que a gente fazia o espetáculo, fazia uma apresentação, Cacá era quem ficava, né, cuidando desse lugar. E aí a gente entendeu que o teatro nos deu vários tentáculos, como eu falei já em outro momento, de possibilidades. Então a gente começou a encarar isso como uma forma profissional e criamos um espaço físico, uma casa, que era o Espaço TEAR, que era necessário para que a gente pudesse colocar nossas coisas, cobrar ingresso. Porque, como eu falei, trabalhar com arte é você também entender as possibilidades de fazer a economia girar. Porque senão, se a gente ficar só no campo do romantismo mesmo, da coisa da criação, a gente não consegue sobreviver. E no interior, mais ainda, né? E aí, nesse processo, a gente criou um espaço, e esse espaço foi muito bom, porque nos conectou a muitas pessoas de fora de Garanhuns, que também tinham realidades semelhantes à nossa. E a gente foi criando uma sensibilização de um público que começou a respeitar a gente, que começou a pagar ingresso, que também deu respaldo para as instituições contratarem os nossos trabalhos. Então, isso também instigava a gente a fazer mais trabalhos. A própria criação era instigada com isso. VVT foi uma inquietação minha de criar uma oportunidade em Garanhuns, né, com um curso de iniciação para pessoas que tivessem interesse em fazer teatro, serem atores e posteriormente diretores. Mas inicialmente
a minha preocupação era essa. Por conta dessa escassez de pessoas em cena, de rostos sempre repetidos nas montagens, eu disse, não é possível que numa cidade desse tamanho, né, com tantos habitantes, não exista alguma pessoa ali escondidinha, né, que tenha esse despertar para o teatro e não teve ainda a oportunidade de alguém que chegasse lá e dissesse, ó, vem cá, vem conhecer como é e quem sabe daqui por diante tu não segue carreira, o teu sonho. E então eu estava meio arredio, sabe, com Garanhuns, com essa coisa toda. Não estava mais querendo produzir porque a última mostra de artes cênicas tinha me deixado muito transtornado, né? Aí eu disse, eu não vou fazer mais nada por essa cidade. Então eu tentei ir além. E aí eu fui pensando, como é que eu posso executar esse projeto que ele traga alguma coisa de nova? E aí foi quando eu lancei a proposta de fazer o curso de iniciação. E esses atores, como prova pública, eles tinham um esquete para montar, então era montado dividido, né, o grupo em subgrupos. Cada subgrupo ia montar um esquete, determinado por mim, o texto. E aí a gente escolhia os melhores autores possíveis, né, da dramaturgia. Então, escolhidos os textos, eles tinham um tempo para ensaiar, depois da formação, e a gente escolhia 5 bairros da cidade. Esses 5 bairros eram visitados, apresentava-se o espetáculo lá, nessa localidade, e a plateia que estivesse lá, e os alunos, o espectador que tivesse interesse em iniciar no teatro, esses grupos iam dar uma pequena formação a esse pessoal desse bairro, né? Então, inicialmente, 5 bairros foram contemplados. E aí, os meninos do curso iam lá visitar eles periodicamente para dar orientação, fazer a iniciação com eles, e eles, em contrapartida, também montavam um esquete, né? Eu nunca tinha parado para pensar realmente assim em como é fazer parte dessa geração atual, como é, né, tá construindo essa nova cena de teatro em Garanhuns. Mas eu acho que tem esse peso mesmo, né, de estar construindo a nova cena e de ter esse gás de tá fazendo e tudo mais. Só que eu acho que o que tem sido mais palpável, são as dificuldades. Porque a gente está numa cidade que a gente não tem fomento de teatro, né? Eu sou uma artista que vem de escola pública, então em escola pública a gente vê pouco fomento de teatro, né? A gente percebe que as gerações passadas do teatro, que tiveram grande força, são advindas de escolas particulares que têm mais estrutura, né, para formar artistas mesmo. Na escola pública a gente não tem essa estrutura. E eu falo isso tanto enquanto uma estudante que vem de escola pública, tanto quanto professora, arte educadora de escola pública, né? Então a gente não tem todo esse aparato, né, para formar artistas. Se a cidade não acolher e não entender, para mim, as pessoas vão embora, certo? Há uma geração mais inquieta, que está conectada, que está trabalhando com esses novos elementos da tecnologia, que conhece o mundo por outros caminhos, mesmo que seja mediado por esses equipamentos, pela internet, e que vê outras possibilidades. E eu acho que essas pessoas não vão ficar aqui se o Teatro de Garanhuns não existir políticas públicas para o teatro da cidade, né? Ela vai embora, ela vai para Maceió, ela vai para Recife, ela vai para São Paulo, ela vai para Nova York, enfim, ela vai para qualquer lugar. O receio que eu tenho é que a gente perca novamente uma geração. Eu vejo, eu não tenho nada contra as pessoas irem embora. Eu sou uma pessoa que voltei, fui de novo, sou uma pessoa do mundo também. Mas quando você faz isso para construir a tua história, para aprender mais, para troca, eu acho isso muito positivo.
Agora, quando você tem que sair do seu lugar porque você não tem oportunidades ali, então eu acho que a coisa já é mais complicada, e é isso que vem se repetindo em Garanhuns. Então, eu tenho um receio que a gente perca uma geração boa, né, de garra, com uma cabeça muito mais antenada com várias outras discussões que vão dos aspectos culturais a sociais. A gente perca porque a cidade não acolhe, porque a cidade continua vendo o teatro como uma bolha, como um gueto, né? E por falta de políticas públicas. Viver de arte é viver o tempo inteiro correndo riscos. Mas nossa paixão é muito maior. Porque não é somente uma questão de gostar, é uma missão de vida. E como é uma missão de vida, por mais que eu desanime em algum momento, por mais que eu não queira em algum momento, quando eu dormir, que acordar, eu repenso e digo, não, eu tenho que fazer isso. Eu não sei viver sem fazer isso. Se eu viver em outra área, eu vou viver perturbada. Então, para minha paz e para minha saúde, eu me dedico integralmente a isso e me dedico também a criar possibilidades de sobrevivência, já que eu me coloco à disposição da arte, do teatro, assim, na minha vida por inteira. É complicado fazer arte. Ninguém quer conversa com artista de verdade, né? Ninguém quer conversa muito, não. Né? Porque para a gente pensar não dói, né? Isso é fatal para eles. Que cada vez mais está sendo pensado, né, em políticas públicas voltadas para o setor cultural, porque na pandemia a gente foi muito afetado. Então, eu acho que a pandemia foi um ponto de partida para que essas políticas públicas fossem mais discutidas e que a gente voltasse o olhar para a importância de discutir, rediscutir, que é preciso criar formas de que o trabalhador, artista, sobreviva. Meu sonho é que o teatro volte a ser o teatro que um dia foi, que a gente possa convergir os artistas da arte dramática para lá. O teatro foi construído para isso. Então, a gente se preocupa com essa nova geração, né? Quais são os passos que vocês vão dar daqui para frente? E é preciso que vocês procurem beber nessa fonte, sabe? Quando quiserem uma conversa, né, numa mesa de bar, quando quiserem uma orientação com fulano que está ali assistindo o espetáculo, e aí o que é que tu achou e tal, sabe? Ter essa troca de gerações. Acho que é massa. Funciona bem. Não querer caminhar sozinho, que a gente não caminha. A gente precisa do outro, começou lá atrás, sempre. Então eu desejo sucesso para essa geração. Merda, né?